Mais uma vez, boa noite a todos, a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe, também nossos irmãos que irão nos acompanhar aí pelas redes sociais. Estamos aí ao vivo, vou precisar de um tempo aqui para poder compartilhar aqui o nosso link. Também peço que os irmãos nos ajudem aí compartilhando esse link no grupo da igreja. Se possível também, se algum irmão, além do WhatsApp, estiver no Telegram, também é bom. Também nós estamos com um grupo ali também que ajuda. E também iremos compartilhar num blogger. Tá saindo o som? Tá tranquilo? Que bom. Então estamos ao vivo e também, graças a Deus, nosso som captando aí, que é muito importante. Termos esses estudos aí transmitidos e ao mesmo tempo gravados, né? Ok, vou pedindo aí um tempo para a gente. Eu vou fazer também um compartilhamento aqui da nossa transmissão. Nós temos um blog também da nossa igreja e às vezes alguém porventura não tem uma conta no Facebook. A gente sabe que essas redes sociais, elas acabam nos rastreando muito, né? Muita gente, por um motivo ou outro, acaba escolhendo não ter uma rede social, algo do tipo. Então nós temos um blogger, né? E aí eu vou criar uma postagem nesse blogger e eu quero crer que alguém que entre no endereço lá, que está nos nossos grupos, alguém que entre lá vai conseguir assistir a aula sem ter uma conta no Facebook, certo? Ok, eu fiz aqui a postagem também no nosso blog. Eu peço também que os irmãos aí avisem aí no grupo da igreja, né? Está lá postado no blog também. Então vamos começar a nossa aula aqui efetivamente, certo? Irmãos, nós já oramos, já estivemos orando aqui antes da transmissão. Nosso irmão Maxwell orou. Então nós vamos começar a nossa exposição aqui. Não vou transmitir aqui o slide aqui presencial, porque às vezes fica muito pequeno, é muito texto. A gente está estudando um livro, é muito texto. Quem está aqui vai ficar pequeno, você não vai conseguir ver direito, acaba que você não vai prestar atenção em mim. Depois, para revisar a aula, vai ficar gravado com a graça de Deus, e você entra lá e pode ver com os textos, ou até mesmo pegar o livro. Que essa aula é um estudo do livro O Berçário do Espírito Santo. Hoje nós chegamos no capítulo 3, que é o último capítulo do livro, é um livreto, é um livro pequeno. Então chegamos no capítulo 3 e eu espero concluir então o estudo desse livro juntos, né, aqui. Então, um texto base que temos usado aí, Mateus 19, 13 a 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que eles impusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então Jesus acolheu as crianças, é o que temos visto, e que é para nós algo importante. Esse capítulo, irmãos, que vamos ver agora, então, claro que nós vamos estudar a palavra de Deus, estamos estudando, houve a base bíblica na aula anterior, e nesse capítulo nós vamos ter aplicações daquilo que nós já vimos, certo? Como é que você vai treinar o seu filho no banco da igreja? Porque
Irmãos, vejam, eu sou pastor há 8 anos aqui na Bahia. Das igrejas que eu passei, né, nenhuma tinha o culto infantil. E não estou dando esse estudo para atacar nenhuma igreja, certo? Mas eu sei, nós sabemos, eu sou consciente, que várias igrejas trabalham com a separação das crianças no culto. Então, embora não é um ataque, eu não estou pensando, em primeiro lugar, embora eu sou consciente de que existem esses irmãos que têm essas práticas, eu estou sendo positivo, não negativo. Eu estou ensinando o que nós acreditamos. E o que para mim, particularmente, é normal, onde eu já tenho passado como ministro, mas eu sei que alguns irmãos não conhecem a argumentação e como fazer isso. E não vai dar trabalho, será que a criança vai aprender mesmo? Não vai ter distrações e vai atrapalhar os pais? É isso que muitas vezes são argumentos que são usados para retirar as crianças do culto público. Então, como fazer isso, né? Como trazer as crianças para o culto? E nós sabemos que essa prática é moderna de separar as crianças. Os nossos antepassados, e o livro vai dizer aí, os nossos ancestrais antepassados, eles vinham em família para a igreja e cultuavam juntos, certo? Então, é dito aí, né, ele diz que o argumento é que eles não entendem, as crianças não entendem, mas nós vimos na Bíblia que lá no Antigo Testamento o povo de Israel vinha todo mundo. As crianças estavam nas assembleias. Nós já vimos vários textos bíblicos falando sobre isso. Então, desde o exemplo, né, nem das igrejas cristãs, da história da igreja, porque realmente isso é recente, tirar as crianças do culto. Mas indo mais longe ainda, como já fomos, ao Antigo Testamento, lá na lei, os filhos eram levados, né, para as assembleias, né, se não todas, mas haviam ali assembleias que nós já vimos que havia sim a presença de crianças, né? Tinha algumas assembleias, algumas festas, que apenas o homem ia 3 vezes por ano, e a família era optativo, mas em várias outras ocasiões nós vemos que havia sim a participação das crianças, e nós já lemos os textos, a saída do Egito e várias outras ocasiões ali. Então, da mesma maneira, a ideia é que na nova aliança também isso deveria ser uma prática, né? Ou seja, trazer a criança para a igreja não é para que ela apenas brinque, durma, né? Se distraia, mas a criança vem para cultuar a Deus, para adorar a Deus. E aí o autor diz que isso pode parecer rigoroso para nós, né? Para a nossa cultura de hoje, pode parecer rigoroso. A criança vai ficar no banco e ela não está acostumada com isso. Mas, irmãos, em toda a história do povo de Deus, foi assim. Os nossos antepassados fizeram isso. Os ancestrais fizeram isso. Nós nos achamos melhores, muitas vezes, porque temos uma visão evolucionista. Mas será que os nossos filhos, o fruto do nosso trabalho com os nossos filhos, é melhor mesmo do que o dos nossos antepassados, daqueles que vieram antes de nós? Porque, como vamos ver aqui um slide mais na frente, a criança e até o adolescente, eles vêm à igreja trazido pelos pais. Então, muita gente que é a favor do trabalho de separar as crianças do culto, argumentam, não, mas as crianças vêm, as igrejas que têm esse tipo de atividade estão cheias de crianças. E as igrejas reformadas, cadê? Né? Às vezes não tem muitas crianças, eles podem argumentar, mas a pergunta é, sim, mas quando eles se tornam jovens e adultos, onde é que eles estão? A pergunta não é, você tem que se fazer, não é se você vê um monte de criança, embora é bom, né? E nós somos um povo pactual, cremos na aliança, e os filhos têm que acompanhar os pais no culto, os adolescentes, a família toda. Mas a pergunta é, o que vai
realmente ser uma base de argumentação é depois que essas crianças recebem esse treinamento na infância e na adolescência. Qual é o fruto disso na idade adulta? E por que estatisticamente poucas ficam, embora estatisticamente muitos adolescentes e crianças acompanham os pais, estatisticamente poucos ficam na igreja. E poucos aprendem a cultuar, a ficar no culto, a adorar, a ter prazer no dia do Senhor, a ter prazer no culto. Por que isso acontece? Nós devemos nos perguntar, e vamos meditar um pouco nisso. Então, o autor ele coloca um ponto aí, que é a necessidade de treinamento dos nossos filhos, certo? Então, a gente gasta dinheiro, manda o filho para a escola, é cara a escola. Se não é escola particular, você paga o imposto, é caro, a escola é cara. Você manda o seu filho para a escola, ele passa a manhã sentado no banco. Às vezes tem 5 aulas numa manhã, prestando atenção, recebendo conteúdo, vários conteúdos, até mesmo conteúdos sem cosmovisão cristã. Na verdade, as escolas não têm uma cosmovisão cristã, a nossa educação não é de cosmovisão cristã. Então, o seu filho vai ficar horas ali. Quantas horas semanais, Então, você pode fazer o cálculo aí. Quantas horas seu filho passa sentado estudando? Na escola, em casa, E desde pequenos, desde pequenininhos, nós mandamos nossos filhos para a escola. E nós entendemos que eles precisam ser treinados, para poder se tornarem adultos, pessoas de bem no futuro. Nós damos educação para os nossos filhos. Então, nós investimos muito num treinamento secular, Ele bota aqui, entre aspas, secular, um treinamento que não visa a alma, não visa as coisas eternas. Uma educação que é importante, sim, porque nós, irmãos, nós vivemos no mundo. Então, o seu filho precisa aprender a ler, a escrever. O seu filho precisa aprender matemática, português, principalmente matemática e português. Ele precisa aprender, porque são matérias fundamentais. História, geografia. O seu filho precisa aprender, estudar, para ser alguém que vá ser um bom cidadão, desenvolver o intelecto, poder um dia ter um cargo público, uma profissão. E é bom, e os pais se preocupam e investem na educação dos seus filhos. Mas o apóstolo Paulo, como já lemos em Efésios 6,4, ele diz: pais, criai-os, os seus filhos, na disciplina e na admoestação do Senhor. Como é que você treina o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor? Com certeza tem a ver com o culto. Passa pela ideia do dia do Senhor, a ideia do culto público. Matthew Henry, puritano, comentarista, ele diz o seguinte: o grande dever dos pais é serem cuidadosos na educação de seus filhos, não somente criá-los tendo cuidado de prover para eles, como fazem os animais. Então o pai não é só provedor material, não. Os animais, muitos animais da natureza, levam comida para a boca do filho. Às vezes coloca dentro da boca, regurgita dentro da boca do filho a comida. Cuida do filho, protege. Mas nós não somos só animais que providenciam ali esse tipo de manutenção, de uma maneira que seja adequada à sua natureza racional. Mas precisamos criá-los de uma maneira que seja adequada à sua natureza racional. O seu filho tem um intelecto, ele tem uma alma eterna. Precisa não somente criá-los como homens, na disciplina e na admoestação, mas como cristãos, na admoestação do Senhor. Então, um homem precisa de admoestação, de disciplina. Veja atrás, o pessoal que nem era cristão,
Os pais que disciplinavam os filhos, isso não era importante? E continua sendo? Continua. Admoestar, disciplinar, é algo importante. Não é só cristão que sabe disso, com relação à educação de filhos. Mas nós precisamos criar na admoestação do Senhor. Mesmo aqueles pais que não tinham muita sabedoria, alguns não eram cristãos, outros até eram cristãos, às vezes até um pouco brutos, né, sem muito conhecimento, mas admoestavam. E os filhos eram instruídos, eles se tornavam gente de bem. E nós, irmãos, temos a admoestação do Senhor, nós temos a orientação, nós temos a maneira que devemos agir e proceder com os nossos filhos. Então, Henry diz aí, conceda-lhes uma educação religiosa. E essa educação religiosa não é só largar o filho na escola bíblica. Nós vamos ver aqui durante toda a aula aqui. Ou seja, ensine o seu filho a temer o pecado. Fale para ele sobre os deveres deles para com Deus. Então, quando ele vem para a igreja, ele não vem só porque você vem que é o pai e a obrigação dele vir, não. Ele também tem dever de cultuar a Deus. Ele também é criatura de Deus, é filho de Deus, segundo a aliança, e se Deus o regenerar. E os filhos também, as crianças também, devem cultuar a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus. Então, todos os pais, ao longo dos séculos, né, do passado, desde o Antigo Testamento, têm feito isso. Lá na época de Israel, os pais treinavam os filhos para o culto, certo? Os seus jovens eram treinados. A lei era um tipo de aio. Aio é um pedagogo, um professor, para nos levar à graça. Então, na lei ali, naquele culto do Antigo Testamento, aquilo era um pedagogo, ia treinando, e as famílias estavam envolvidas ali naquela adoração. Então, nós investimos muito dinheiro nos filhos, mandamos para a escola, mas nós não treinamos nossos filhos para o culto, para a adoração. E a pergunta é, será que tirando os filhos do culto, estaremos treinando eles para o culto? Colocando os filhos em outras atividades paralelas, será que isso irá preparar essas crianças para serem adoradores? Ele diz aqui nesse slide que eu estou aqui, o seguinte: os adolescentes abraçam a religião, mas não estão animados com o cristianismo. Né? Ele bota aqui entre parênteses a pesquisa de um grupo americano lá, Barna Research. Embora esse estudo mostre que mais adolescentes do que adultos estão amplamente envolvidos em atividades básicas da igreja, com mais do que 7 entre cada 10 deles empenhados em algum esforço eclesiástico, durante uma semana comum, o estudo revelou um futuro temível. Então ele está dizendo que lá na cultura deles, lá, de 10 adolescentes, 7 estão engajados na igreja. Quando buscamos estimar a probabilidade de que continuassem a participar da vida da igreja, quando passassem a ser independentes, os índices despencaram. Então, enquanto o pai está ali, e a criança está ali do lado, é criança, acompanha o pai, onde o pai vai, quer estar junto, obedece, tem mais humildade ali, enquanto tem uma adesão até maior. Embora a nossa criação hoje é muito assim, de criar os filhos muito à vontade, né? Sem admoestação. Então acaba que, dependendo da criação, mesmo crianças já vão ter dificuldade de acompanhar os seus pais. Mas aí ele diz, né, que os índices despencam quando eles ficam independentes para somente cerca de 1 em cada 3 adolescentes. 1 em cada 3. Então, de muita gente, você que é cristão, você que é cristão antigo, que cresceu na igreja,
você pode lembrar de muita gente que, quantas crianças não passaram pela igreja quando eram crianças, adolescentes? Se a gente tivesse uma estatística de quantas crianças cresceram, passaram por escolas bíblicas, por trabalhos com crianças, né, direcionados para... Mas quando chega, né, porque os pais traziam, mas quando chegam na idade da razão, não desejam, não vêm, não desejam vir à igreja, né, não desejam cultuar a Deus. Então, irmãos, há números grandes, igrejas inteiras. Imagine o tamanho que seriam as nossas igrejas se todas essas crianças que já passaram pela igreja continuassem na vida adulta. Então, há muitos casos aí. Eu conheço um irmão, um amigo meu, que ele se tornou pastor da igreja que ele cresceu nela. Quando ele voltou do seminário, só tinha 4 pessoas na igreja. E ele disse que toda aquela geração não ficou quase ninguém na igreja. E era oba-oba a igreja. Igreja de oba-oba. Muita coisa, muita atividade. Mas essas pessoas não ficaram na igreja. Depois que chegou, né, a idade da razão. Então, irmãos, nós temos que entender a necessidade de nós treinarmos nossos filhos para o culto. Então, o tempo, você tem filhos, ou você terá, o tempo para você treinar os seus filhos é agora. E a participação no culto, no dia do Senhor, nós estamos falando do culto público, especialmente. Claro que você pode trazer também seu filho para o estudo, não há problema, mas estamos falando aqui do culto público, especialmente. Essa expectativa do domingo de vir a família, da criança vir participar, cantar, vir com alegria, prestar atenção, né, na palavra, adorar a Deus e participar do culto. Então, o momento de treinarmos nossos filhos é agora. E o culto oferece a oportunidade para que treinemos nossos filhos. Então, o pastor, o autor do livro, né, ele nos diz o seguinte: ele plantou uma igreja reformada lá nos Estados Unidos, numa comunidade litorânea no sul da Califórnia, e só tinha a igreja dele de reformada, ali onde ele estava trabalhando. Ou seja, as outras igrejas tinham trabalhos separados, né, com crianças, a igreja dele não. E ele, como pai, também diz aqui, testifica, né, e ele, como pastor de uma igreja que as crianças estão no culto, e como pai, testifica da dificuldade de lidar com crianças se contorcendo e fazendo barulho no culto. Ou seja, ele está falando, ele sabe do que ele está dizendo. Ele não está dizendo que é fácil. Ele não está dizendo que é simples, é fácil. Não está dizendo que não vai dar trabalho. Não está dizendo que a igreja vai ter que conviver, se abraça essa perspectiva, com esse desafio. Temos que amar as crianças, tolerar, ter paciência, né? Tolerá-las, e também as famílias que estão treinando os seus filhos pequenos. Então, o autor diz que é uma experiência difícil e aflitiva, né? Porque às vezes vem pessoas para a igreja que é a primeira vez que eles vêm para uma igreja que não vai a criança sair para o cultinho. A primeira vez, às vezes a pessoa vem de igrejas que... E muita gente, irmãos, não vem para uma igreja que prega expositivamente a Bíblia, não quer vir para uma igreja porque não tem onde deixar o filho. Muita gente procura a igreja não por ser fiel à Bíblia, mas se tiver atividade para os filhos, como se eles creem, né, que essas atividades vão ter mais efeito ali do que um culto, do que a criança participar do culto. Então ele tem a preocupação com o filho, mas é a alma dele mesmo. Porque se a igreja... Claro que pode haver igrejas
relativamente fiéis que ainda praticam, né, o cultinho, é claro. Mas, infelizmente, muitas vezes, essas igrejas que adotam essas atividades, falta uma perspectiva dos meios de graça, do que é o culto. Então, muita gente, hoje em dia a gente é muito mentalidade de consumidor, né? Então as pessoas entram na página da igreja, às vezes visitam uma vez, aí vê que não tem o cultinho, nem volta mais para a igreja. Né? E é claro, e nós vamos ver aqui, que existe os bebês, né? Existe algo que não é contra aquilo que acreditamos, que é a ideia de um berçário. Embora o autor do livro colocou o título do livro, O Berçário do Espírito Santo, nós vamos ver aqui, que realmente, crianças de colo, se elas estiverem incomodando muito barulho, choros altos, o pai pode ficar num espaço, num berçário à parte, ou num espaço ali fora do templo, por um momento, mas isso... A ideia é que ele treine o filho ali naqueles momentos, para que depois ele volte com o filho para o espaço do culto. Né? Então a ideia é essa. Irmãos, aqui o pano de fundo, eu não estou nem falando, né, do privilégio de estarmos no culto, porque no Antigo Testamento o povo não entrava para cultuar, eles ficavam do lado de fora. Quem entrava na presença de Deus era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Então essas crianças, agora, elas podem entrar, nós como igreja, entramos na presença de Deus, por meio do sangue de Jesus, entramos nos santos dos santos. É isso, irmãos, que fazemos no domingo, quando estamos cultuando. Então, trazer as crianças para o culto pode ser algo muito difícil, para quem está acostumado especialmente a acomodar crianças em classes ou separá-las de acordo com a idade. Certo? Tem um testemunho aqui de uma senhora que ela diz o seguinte, o nome dela é Castleman, deve ser o sobrenome, né, dela em inglês, eles usam muito sobrenome. O culto pode ser um daqueles momentos em que nós pais prestamos atenção a alguma outra coisa além de nossos filhos. Então, geralmente, os pais estão muito engajados na vida pessoal em cuidar dos filhos. E aí você vem para a igreja, e mesmo na igreja tem que ficar prestando atenção, desconcentrado, né? Sem concentração, prestando atenção no seu filho. Crianças podem causar distração, irritação e desconforto na igreja. A paternidade pode tornar o ato de sentar no banco algo bastante trabalhoso. Então você quer às vezes ir para a igreja, sentar e ouvir um bom sermão. Sentar e poder ter um momento ali de se concentrar na palavra de Deus. E aí você pensa, poxa, mas aí agora o pastor está ensinando que o meu filho tem que estar aqui do lado e é trabalhoso. E aí como é que eu vou prestar atenção na mensagem? Muitos talvez até digam assim, se é para ser assim, melhor nem sair de casa. Ou pelo menos que os filhos pudessem ficar, né, fora do espaço do culto, fora do templo. É difícil prestar atenção em Deus e nas crianças ao mesmo tempo. Então alguém pode vir, né, com esse discurso, e é difícil mesmo. O problema é que nós somos de uma geração, de uma cultura que nós queremos tudo prático, fácil. Né? Uma cultura de consumidor, queremos ser servidos. Nós não queremos nos sacrificar pelos nossos filhos. Porém, claro que queremos, né? Mas nesse sentido que estou falando do culto. Porque assim, vai dar trabalho? Vai, mas nós não podemos fugir disso. Você ama seu filho, então você tem que servir a ele. E servir, lembra, Jesus nos serviu. O que é que foi para Jesus nos servir? Sofrer e morrer. Viver uma vida de sofrimento e morrer na cruz. Ele nos serviu assim. Então, servir dá trabalho. Cuidar de filhos, orientar, treinar os filhos vai dar trabalho.
Então, como igreja, nós precisamos aceitar uns aos outros nessa tarefa de treinar os filhos. Nós precisamos, os mais velhos, que têm já experiência, precisam encorajar os mais jovens. Ter paciência, se a criança chorar, se precisar ser retirada para ser disciplinada lá fora, vamos manter a concentração, não vamos nos ofender. Então vamos entender que os pais, né, estão se esforçando para treinar os seus filhos. Embora cultuar com os nossos filhos seja difícil e com frequência um trabalho bastante exaustivo, é algo desejável. Tenha em mente as bênçãos eternas que tornam a sua perseverança louvável. Então, o que está em jogo é a alma do seu filho. Quando você manda o seu filho para a escola, para ficar uma manhã ou uma tarde sentada num banco ouvindo vários professores, você pensa, é o futuro do meu filho que está em jogo. Se ele vai ter um futuro profissional. Quando você traz o seu filho para a igreja, é a alma, é algo de consequências eternas. Então, se você olhar de uma perspectiva da eternidade, você vai ver que vale a pena, sim, esse esforço. Outra coisa interessante é porque, assim, ele vai dizer aqui, o autor no livro, que geralmente a gente pensa no culto da seguinte maneira: o culto é algo que nós fazemos para Deus e também é algo que obtemos dele. Então, eu venho para o culto para ter um momento, uma experiência com Deus. Claro que nós buscamos, né, sentir a presença de Deus, mas no sentido assim, de receber um refrigério, algo do tipo. A gente sempre pensa apenas nesse tipo de perspectiva. Mas o culto é algo, antes de tudo, sobre o que Deus faz por nós. E Deus nos dá graça. Deus nos dá a pregação ao meio de graça. Deus está nos santificando. Não sei se dá para perceber, né? É claro que nós obtemos algo de Deus. Mas geralmente as pessoas veem o culto como algo assim, de algo imediatista, de obter algo ali de modo imediato, ou seja, poder sair e dizer assim, foi um momento agradável, foi uma bênção, no sentido assim, de ter sido muito agradável aquele momento. Mas independente, irmão, se está dando trabalho cultuar, ou se de fato está sendo difícil se concentrar, o que nós entendemos é que a graça de Deus é a prioridade na adoração, à medida que o Pai nos conduz à comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Então, quando você vem para a igreja, você vem para juntos entrarmos na presença de Deus, termos comunhão com Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito. E Deus usa a pregação, o batismo, a ceia, e Deus está fazendo uma obra em nós. Claro que essa obra também traz, né, ele diz aí, descanso e refrigério, né? Mas, irmãos, independente, né, dessa questão apenas sentimental, nós devemos entender o dever de trazer as crianças para o culto, certo? E que Deus está operando em nós. E geralmente, mediante a obediência, quando obedecemos, especialmente quando obedecemos, Deus se agrada em nos abençoar por sua graça. Então nós devemos servir ao Senhor no culto, né, orando, louvando, ouvindo a palavra, né, contribuindo ao Senhor, e os filhos ali. Então não sei se fica claro, né? A ideia aí então as pessoas querem muito fazer ou receber coisas, mas no culto é o que Deus está fazendo. E independente, ele diz o seguinte, né? A pergunta bem direta aqui: você acredita que seus filhos interferem no propósito de Deus quanto ao dia em que o Senhor escolheu para operar em nós? Então,
Por mais que o filho dê trabalho, etc., você acha que os filhos podem impedir Deus de fazer o que Ele tem para fazer no seu coração, no dia do Senhor, na hora do culto? Claro que não, irmãos. E Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos. Os discípulos dizem: não incomode, né, o Senhor, o Mestre. Essas crianças aqui vão, né, atrapalhar e coisa do tipo. E Jesus não, Ele acolheu as crianças. Então as crianças não interferem, elas não são mal-vindas. Então eu fico pensando se essa mensagem não é transmitida, né, na separação das crianças do culto. A gente acaba sem querer dizendo: não, então tem uma barreira, elas não são bem-vindas. E essa barreira no Antigo Testamento, ela existia, porque ela apontava, existiam barreiras, o véu, o tabernáculo era todo cheio de peles, só quem entrava era o sumo sacerdote. Mas aquelas barreiras apontavam para o fato de que o Messias ainda não tinha vindo. Que Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não havia ainda entrado no Santo dos Santos, em nosso lugar. Então hoje nós temos acesso a Deus. Então você colocar barreiras, né, para as crianças também. Então nós todos estamos na presença de Deus. Então não é agradável, né, se você acha que o seu filho vai gostar, se ele perceber que tem uma barreira para poder ter acesso a você. Então Deus também não. Deus nos abriu o acesso, né? Então nós não podemos criar barreiras para os filhos, para os pequeninos irem a Deus, né? Eles devem estar conosco adorando a Deus. Então Jesus se indignou com os discípulos, ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Certo? Então nós queremos, a pergunta é: nós queremos que nossos filhos venham à presença de Jesus Cristo? O que é que nós fazemos no culto? Somos alimentados espiritualmente. Nossos filhos precisam de alimento espiritual também? E eles vão buscar esse alimento espiritual onde? Claro que na leitura particular, em família, mas também na igreja. Irmãos, antes de continuar aqui, deixa eu só dar uma olhadinha se está tudo ok aqui na nossa transmissão. Aparentemente tudo ok. Irmãos aí, quem quiser perguntar, né, fiquem à vontade aí. Vamos seguindo aqui. Ok, vamos seguindo aqui, está tudo ok com a transmissão. Então, diante disso que estamos ouvindo, nós temos que reorientar nossa mente, o autor diz no livro, certo? Então, a questão não é a obrigação, o fardo, não é agora: pastor, então agora eu tenho que forçar meu filho, vir para a igreja, sentar do lado, né, forçar ele a não se distrair. Não, irmãos, nós temos que entender a diferença, ele diz aí, entre ir à igreja e ir ao culto e ir cultuar a Deus. Então o seu filho não está meramente vindo à igreja, ele está vindo cultuar a Deus. Ele não está vindo só para um lugar geográfico, para um lugar aqui, ficar aqui, porque você está aqui. Ele deve vir cultuar a Deus. Só ir à igreja parece que a gente é passivo, ou cumprindo uma mera obrigação, certo? Mas não, você tem que transmitir a ideia do Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então você tem que ensinar ao seu filho que vamos para a presença do nosso grande Deus e Salvador, vamos adorar o nosso Deus que nos salvou, que nos redimiu, com alegria, né? Claro, como o Salmo 2 diz, alegrai-vos nele com tremor, com reverência também, mas com alegria. Então, é claro que você não deve transmitir para o seu filho a ideia de que vir à igreja é uma obrigação, é um fardo,
é só porque tem que vir, é uma formalidade, é o jeito, tem que vir. Como muitas vezes é o que acontece, né, na questão da escola. Embora agora com essa pandemia aí tem muita criança desejando, né, ir para a escola, mas geralmente antes de acontecer essa situação aí, quando não tinha aula, era uma festa, né? Então, tem que ser uma festa para as crianças vir para a igreja. Nós temos falhado em ensinar os nossos filhos se não é isso que eles veem em nós e se não é isso que é produzido neles, né? Educar no banco da igreja pode ser um aborrecimento ou pode ser algo santo. Depende de quem nós somos e de como vemos a nós mesmos. Então, uma coisa pode ser agradável ou pode ser desagradável, dependendo do modo como é feito. Sentamos com nossas crianças na igreja ou no culto. Vamos ao culto porque isso é o supremo ápice de nossa vida como cristãos. Vamos servir ao Senhor com temor e nos alegrar nele com tremor, com gratidão. Então, qual é a nossa atitude? É só, eu vou para a igreja. Ou eu vou cultuar a Deus. Então, irmãos, quando estamos aqui, nós estamos na presença do nosso Deus santo, que é fogo consumidor, o Deus do céu e da terra. Não tem mais, como era no Antigo Testamento, aquelas fumaças, o monte fumegando, trovão, espetáculo, não tem. Mas é o mesmo Deus que está presente na adoração, o mesmo Cristo, santo. Então, muitas vezes há uma irreverência na igreja. As pessoas vêm para a igreja, não se preparam, às vezes chega a essa questão do atraso, que é muito sistemático, né, aí na nossa cultura. Chega na igreja, quer resolver problema que não resolve no meio da semana, em vez de chegar mais cedo até para tentar, nem é o ideal resolver antes, mas pelo menos aí chega, o culto já está, aí as pessoas tentam resolver, conversar com o irmão. Hoje em dia, irmãos, não tem necessidade disso. Nós temos aí as comunicações, o WhatsApp, né, temos facilidade aí de comunicação, então muitas vezes parece que só tem a hora do culto para conversar com o irmão. O tempo que é de Deus, que é para Deus. E aí fica esperando só o pastor dar uma lapada, né, uma exortada ali. Mas não é, a gente tem que entender essas coisas. E é durante a exposição, estudos como esse, que a gente tem que pensar nisso. Certo? Qual é a ideia que nós passamos para os filhos, né? Se a gente chega na igreja e não tem reverência, o que eles vão ver em nós, né? Então, a grande pedra de tropeço não é que o filho está cansado ou que a pregação não é no nível deles, não. Muitos vão dizer, não, é porque a pregação, a criança não entende. A criança está cansada. Mas o problema é que nós, como pais, muitas vezes, nós não transmitimos o valor, esse valor do que estamos fazendo. A alegria, né, para os filhos. Isso não é nem só em palavras, embora é bom também falar para o filho. Isso aqui é o principal da nossa semana. É o melhor dia, o melhor momento da semana. Mas também o filho olhar para o pai e ver isso também. O filho perceber que você tem prazer na leitura bíblica, na oração, no culto. Isso vai marcar o seu filho. Certo? A gente, irmãos, acha que a gente subestima a memória de uma criança. Nós subestimamos a memória de uma criança. Imagine o seu filho, daqui a muitos anos, ele já adulto, ele pode até depois se desviar, porque está nas mãos de Deus isso. Mas ele ter essa memória, o meu pai não apenas me levava para ele, mas ele tinha prazer. Tinha algo ali, espiritual de fato.
Então, os filhos são perceptivos, eles vão perceber se você faz por obrigação ou se é por prazer e deleite. Qual é a sua postura no culto? Os filhos vão perceber. Então, não era nem para ser necessário dizer para desligar, botar o celular em modo avião, colocar em modo avião. Momento sério, né? A seriedade com relação ao culto. Então, se nós não formos sérios no culto, reverentes, se nós não temos prazer no culto, como é que a gente quer que os filhos tenham? Como é que eles irão ter prazer? Então, nós, irmãos, temos que ser fervorosos. Isso, né, parece que fervor só existe no meio pentecostal. Não existe uma piedade bíblica reformada fervorosa. Né? Sermos zelosos pelas coisas de Deus, sérios, reverentes, alegres. Então, o pai é o maior exemplo para o filho. Eles vão aprender olhando para os pais, a cada dia do Senhor. Como você acha que na igreja primitiva, quando dizia ali que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, a criança ficava em casa? Então, quando você está na igreja, o seu filho deve observar que você está atento à palavra, que você ama os irmãos, você saúda os irmãos com amor, né? Ele diz aí, acolhe o forasteiro, ou seja, a igreja, não ser uma igreja fria com o visitante, aquela pessoa que está vindo à igreja, ser uma igreja amorosa, né? Sermos um povo que demonstra de fato isso, certo? A nossa responsabilidade nas nossas vocações, né? Então é importante, irmãos, cumprirmos os nossos deveres para com Deus. Então você deve amar, cultuar a Deus, para que seus filhos possam aprender a amá-lo, a Deus, né? Por meio da liturgia e ordem do culto que a sua igreja utiliza. Certo? Você primeiro tem que, para você pregar para o seu filho, ensinar o seu filho, você também tem que amar o culto bíblico. Você também tem que entender que o que é feito no culto é para Deus, é para a glória de Deus. Se deleitar naquilo que é de Deus, naquilo que é verdadeiro, genuíno. Uma pregação fiel, um culto bíblico. Porque então você não poderá, né, ensinar o seu filho se não for assim. Irmãos, agora eu vou para uma parte final aqui do nosso estudo, caminhando aí para a conclusão. O tempo já avança, eu não quero me delongar muito, mas é a parte prática. Você pode estar então cheio de perguntas aí. E aí, como é que eu vou fazer isso? E aí tem alguns pontos aqui que eu vou tentar ser rápido para a gente concluir e abrir para perguntas. Então, aqui o livro traz algumas dicas, né, orientações para você treinar o seu filho. Em primeiro lugar, comece em casa, certo? Então, ensine o seu filho, né, a orar lá na sua casa, no culto doméstico, certo? Na hora do culto, né, ele é muito criança ainda, mas ele pode prestar atenção, se não em toda a oração, mas no começo da oração, pelo menos, depois vai aumentando o tempo de concentração, certo? Então, você pode contar história para o seu filho em casa, e aí ele vai aprendendo a ouvir, né, uma história, um sermão, certo? Você pode treinar o seu filho a cantar hinos, alguns dos hinos da igreja, cantar no carro, né, quando está viajando, no carro, em casa. Também antes de colocar os filhos para dormir, ensinar cânticos aos filhos. Né? Então, o culto doméstico é um meio, né? A vida diária doméstica.
Também há a ideia de um berçário na igreja. A nossa igreja não tem um berçário. Geralmente o berçário ficaria numa parte de trás, que desse para a pessoa ver o culto, com uma caixinha de som lá dentro, isolando, né, o som ali, um barulho. Então, um fraldário, um berçário, uma sala do choro, né? É possível isso, sim, ter, né, esse ambiente. Mas ele diz o seguinte: tanto quanto possível, tente manter suas crianças em idade de berçário no culto, desde muito cedo. Então, mesmo que tenha um serviço de berçário na igreja, você usa só quando é necessário. É um ponto de apoio, né? Às vezes o culto está demorando um pouco mais, né? Está se prolongando, ou o filho está inquieto. E aí ele diz o seguinte: você usa esse berçário como um ponto de apoio, certo? Às vezes você está fazendo o seu melhor, mas o filho está inquieto, algo do tipo. Então ele diz assim: retire-o com o objetivo de aplicar uma rápida disciplina, também para preservar o culto. Então tem horas que é necessário, para que haja ordem no culto. Mas a ideia, irmãos, é tirar, mas para que eles voltem depois, para ir treinando o filho a permanecer no culto. Certo? Ele diz o seguinte: na minha congregação há uma área atrás do templo, que é reservada para os pais com crianças pequenas, que estão fazendo barulho, ou tendo um domingo difícil. Mesmo se você estiver em tal área, trate seu filho como se você ainda estivesse no templo com o restante da congregação, orando, cantando, lendo e ouvindo a palavra. Então, mesmo lá numa área à parte, não se desconecte do culto completamente, certo? E se você precisar usar qualquer serviço do berçário, sinta-se livre para fazê-lo. Lembre-se, a sua igreja tem um berçário, fraldário ou sala do choro, é para ajudá-lo temporariamente à medida que você treina seus pequeninos. Não é para ser fixo lá. E é o que muitas vezes pode acontecer quando há uma separação das crianças do culto. Elas se acostumam a ficar separadas, a não voltar nunca mais para o culto. Ou se voltam, não se adaptam, não são treinadas. Depois, quando ficam forçadas. Depois, quando chega na idade da razão, não fica mais. Prepare-se para o culto, né? Tenha o hábito de se preparar para o culto, preparar o seu coração, né? Com ação de graças. Por exemplo, não vá dormir tarde no dia anterior, certo? Descanse o suficiente para poder você... Como é que você vai dormir 2 horas da manhã no sábado? Como é que você vai prestar atenção no culto? Na pregação, no domingo pela manhã? Ele diz: escolha um cântico da semana, né, para treinar em família. Em família, né? Antes, você tem às vezes aquela liturgia que eu mando, né, no WhatsApp. Leia com seu filho antes de vir para a igreja. Que criança pega a repetição e tem palavras difíceis lá. Aí quando o pastor lê aqui, ele já, né, vai saber mais daquele texto. Então, criança precisa de repetição. Elas vão aprendendo. Elas vão entendendo as palavras depois com o tempo. Certo? Então, são alguns exemplos, né? Você pode também, ele diz aqui, sentar mais à frente, para que os filhos vejam as coisas, né, que estão aqui no culto, a ceia, o batismo. Você pode explicar para elas, né, o que está acontecendo. Enfim, tem aí muitas dicas, né? Na liturgia do culto, é para ficar em pé, fique em pé. Sentou, senta, né? Não ficar numa postura muito relaxada, né? Espreguiçada, reclinada, inquieta. Ou seja, uma postura séria. Manuseie a Bíblia, o inário, o boletim ali concentrado, de uma maneira que transmita comprometimento com o que está fazendo. Ou seja,
A pessoa desatenta e até mesmo que dorme na hora do culto, certo? Isso não passa, né, para a criança uma ideia, né, de importância do culto. Se você vem para a igreja para dormir, como é que seu filho vai entender que é importante o que é feito ali? Olhar para frente. Toda hora, às vezes a gente está olhando para trás, se distraindo. Ele diz, nada de ir ao banheiro durante o culto. Difícil, né? Muita gente, para a igreja não consegue não, mas em outras às vezes vai fazer um concurso, fica lá 5 horas sem ir para o banheiro. Mas na igreja não consegue ficar 1 hora e meia, né? O autor aqui é da posição, né, que não ir ao banheiro. Sair transmite a ideia de que o culto é uma atividade casual. Há muita informalidade no culto cristão, porque as pessoas não entendem o que está acontecendo. Como é que você vai demonstrar para o seu filho a seriedade, a importância, se você trata o culto como algo casual? Participe da liturgia, né? Você precisa participar da liturgia que a sua igreja utiliza, né? Então, tem igreja que tem boletim, um inário. Então, o seu filho tem uma Bíblia, tem um inário. Aqui a gente transmite aqui, né? Tem uma projeção. E etc. aí, né? Participando na oração. Então, fique atento, né, durante a oração, preste atenção nas orações. Ensine o seu filho a ouvir. Muitas vezes o pessoal acha que na hora que o pastor está orando ou pregando é a hora que o filho pode tirar um cochilo, se distrair, né? Então, talvez ele não consiga prestar atenção o tempo todo, mas ele pode ir melhorando, se esforçando. Pergunte ao seu filho se ele entendeu alguma coisa, né, das orações, da pregação. Então, o seu filho vai aprender ouvindo as orações de perdão de pecados, ouvindo as orações. A oração pastoral, a oração na igreja. Então, ele diz o seguinte: você precisa ensinar o seu filho, desde a mais tenra idade, que as orações do pastor não são um tempo para eles tirar um cochilo, mas um momento de aprender o respeito pelo Senhor. Então, em reverência a Deus, em respeito a Deus. Isso não é legalismo, não, irmãos. Nós fazemos isso por graça, com gratidão. Então, ensine o seu filho a se concentrar, a ficar quieto diante de Deus. É a presença de Deus que estamos. Né? Ele diz o seguinte: se são muito pequenos, né, segure na mão deles, né, e feche seus olhos por 1 minuto ou 2, à medida que vão crescendo, até que finalmente mantê-los na oração inteira. Então, ensine o seu filho, coloque ele para fechar o olho, orar 1 minuto, 2, aí depois ele vai chegando lá. Até na hora da oferta, né, muitas crianças vêm, ensine, ela pode participar, né, então você pode, muita criança vem e participa, certo? Você explica para o seu filho que é a gratidão ao Senhor, né? O que é que está acontecendo? À medida que se tornam mais velhos, você irá precisar ensinar eles o significado de dar, para que contribuam com o seu próprio dinheiro. Então, são coisas didáticas, né, que você pode ir adotando, são dicas, né? Participando no batismo, prestando atenção, explicando. Então, tem várias coisas aí no livro. Aplicando o culto. Quando terminou o culto, foi para casa, aplique ao seu filho a mensagem, converse no carro, no almoço. Aproveite que a mensagem está na mente ainda, para conversar, para ver se entenderam. Faça perguntas, né, para eles. Fale com seus filhos sobre a palavra de Deus pregada, sobre o que aconteceu no culto, se eles entendem o que está acontecendo no culto. Então, primeiro ele diz: sejam entusiasmados com o culto, certo? E também ensinem e transmitam isso também aos seus filhos. Irmãos, então né, as dicas aí, o conteúdo aqui da nossa classe, né? E ok. Alguma dúvida, irmãos? Alguma pergunta diante de tudo isso que falamos aí?
Tudo que foi dito ficou claro? Alguma participação, pergunta, dúvidas? Que na internet aparentemente não vi nada. Não vi nenhuma pergunta. Nada? Então que bom, né? Então os irmãos entenderam. Irmãos, oremos quanto a isso, certo? O que tem que ficar claro para nós é que nós não queremos o caminho mais fácil ou mais popular, o que vai agradar mais. Nós queremos ser bíblicos e nós queremos também o bem dos nossos filhos. Nós queremos que os filhos que estão hoje na igreja, os filhos aqui desta igreja, sejam os adultos desta igreja amanhã. Nós queremos isso, né? Então nós temos essa missão de educar os nossos filhos, ensiná-los no caminho do Senhor. Claro que quem converte é Deus, mas é o nosso papel, né? E Deus é fiel, Ele vai cumprir os seus desígnios e vai usar os seus meios, né, para isso. Ok, se não há dúvidas, não há perguntas, né? Então vamos orar, concluindo a nossa classe. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, queremos Te bendizer por esse momento de aprendizado e também orar, ó Deus, pelas igrejas, pela nossa igreja. Sabemos que não é fácil tomar a cruz, seguir ao Senhor. Também, ó Deus, assumir responsabilidades. E o Senhor tem nos dado a bênção de ter filhos e, ao mesmo tempo, essa bênção traz trabalho, e na verdade entendemos que a verdadeira bênção do Senhor, quando o Senhor quer abençoar alguém, ó Deus, não é sem trabalho, o trabalho é bênção, o serviço, ó Deus, ao Senhor é bênção, o serviço à família, aos filhos, ó Deus, dá entendimento aos pais, fala ao coração dos filhos, e nos dá experimentar e viver, ó Deus, essas verdades que ouvimos. Que o Teu Espírito abençoe os nossos esforços, converte os nossos filhos, dá a eles, ó Deus, prazer na adoração, no culto, em ouvir a Tua palavra, e que venha o Teu reino, ó Deus, sobre essa igreja, nos dá fazer o que fazemos conscientes, e que todos aqueles que entendem, ó Deus, essas verdades, venham fazer isso de coração. E também ajuda, ó Pai, esclarece as igrejas que ainda não entenderam. Perdoa os nossos pecados, dá-nos uma noite de paz, nos abençoa. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, ok, nós aqui já encerramos aqui a nossa transmissão, né? Nosso estudo. Sábado teremos aqui um café com teologia, né? Um evento, uma palestra, um bate-papo que a mocidade está promovendo, ao MP. E também teremos um momento de café, ou seja, uma confraternização, uma comunhão, né? O partir do pão. Estamos divulgando, estamos convidando visitantes. Então eu peço aos irmãos que ajudem, quem puder vir e cooperar com a mocidade, venha e tem uma lista no WhatsApp da igreja com elementos ali de café que você pode trazer. Então, se você tem interesse de aprender mais sobre o secularismo, essa cosmovisão, que é terrível, né, que tem afetado grandemente a sociedade e a igreja dos nossos dias, então venha e se puder trazer o alimento, traga, né? Se não puder, venha também. Mas se puder, traga, que vai cooperar também com o café, com a comunhão, ok? Então, algum lembrete a mais, algum aviso? Então, vamos em paz, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe os irmãos aí online também, né? Espero que os irmãos tenham conseguido ouvir aí a transmissão e que, né, tenha sido bênção também.
Então, encerrando a transmissão, até uma próxima oportunidade.